Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da mensagem, com a permissão do nosso pastor Cícero, eu gostaria de partilhar com os irmãos um testemunho. Este testemunho, no entanto, não ocorreu em nosso país. Ocorreu num lugar distante, mas eu creio que é fruto de minhas orações e de minhas intercessões. Há uns 3 anos aproximadamente, eu estava no YouTube e veio-me uma curiosidade. Como é a Igreja Evangélica Russa? Aí, providencialmente, vejam os senhores, eu selecionei um vídeo da Cherkov Tambov, uma igreja que fica a uns 400 quilômetros a sudeste de Moscou. E o coro desta igreja estava cantando um hino muito bonito. Viju Boga каждый день. Ou seja, eu vejo Deus a cada dia. E apaixonei-me por essa igreja, pelo seu pastor, irmão Reuben Nazarchuk, por sua esposa, irmã Ljubljana, e por sua filha, Rosa Nazarchuk. Uma jovem com muitos talentos. Fala muito bem o inglês, interpreta-o, é uma grande maestrina e toca, se não me engano, vários instrumentos. Só que eu observei, Senhor, esta é uma igreja missionária. Aí está o papai da Rosa, sua mamãe. Ela, porém, é solteira e precisa de um esposo para desempenhar o seu ministério. E veio-me ao coração orar por essa moça. E no ano passado, eu estava assistindo a um culto e, de repente, eu percebi que a minha oração começara a ser respondida. Vejamos esse vídeo. O hino que ouviremos tem como título Как хорошо Иисус, когда ты рядом, ou seja, como é bom, Jesus, quando te fazes presente. O vídeo está pronto? Ok. Как хорошо, Иисус, когда ты рядом, когда в тиши я слышу голос Твой. Как хорошо, когда в житейских волнах всегда со мной мой лучший друг, Спаситель мой. Как я счастлив, Иисус, что всегда Ты со мной. Каждый день я живу, восхищаясь Тобой. Даже если беда и темно все вокруг, знаю я, что всегда рядом друг. Мне иногда бывает очень больно, когда друзья жестоко предают. Как тяжело, когда в житейских волнах тебя оставят, не поддержат, не поймут. Как я счастлив, Иисус, что всегда Ты со мной. Каждый день я живу, восхищаясь Тобой. Даже если беда и темно все вокруг, знаю я, что всегда
рядом, друг. Благодарю, Иисус, что Ты со мною. Ты никогда меня не оставлял. Я так хочу, чтоб жизненной тропою Ты шел со мной, меня хранил, мне помогал. Как я счастлив, Иисус, что всегда Ты со мной. Каждый день я живу, восхищаясь Тобой. Даже если беда и темно все вокруг, знаю я, что всегда рядом, друг. Как я счастлив, Иисус, Как я счастлив, Иисус, что всегда Ты со мной. что всегда Ты со мной. Каждый день я живу, Каждый день я живу, восхищаясь и Тобой. с Тобой. Даже если беда Даже если беда и темно все вокруг, и темно все вокруг, знаю я, что всегда знаю я, что всегда рядом, друг. Рядом, друг. Слава Богу. No final do hino, a moça parecia tão alegre que disse: "Eslova Boga", ou seja, louvado seja Deus. A história de amor desse casal é muito bonita. Ela é russa e ele alemão. Eu diria que a família dele é germano-russa ou russo-germânica. Sei apenas que ambos os jovens moram em países diferentes e que, pela história, sempre houve problemas, rusgas, dificuldades e guerras ferozes entre ambos os países. Mas Deus une os corações mais improváveis. A história de amor é muito interessante. Esse jovem estava sintonizando essa igreja quando viu a Rosa. É assim que se pronuncia em russo, Rosa. E ele disse para o seu pai: "Papai, eu gostei muito dessa moça e eu quero casar-me com ela. O senhor poderia fazer as embaixadas, poderia falar com o pai dela e com a moça?" Por incrível que possa parecer, ainda há jovens que pedem a opinião do pai, da mãe para se casar. E na Europa, nós encontramos isso nas famílias cristãs e evangélicas, e é algo muito tradicional. E o seu pai, Victor Benefeld, da cidade de Laar, Alemanha, resolveu ajudar o filho. Foi para a Rússia e levou o rapaz. E houve uma conversa, suponho eu, bastante longa, entre ambos os pais, o pastor Reuben Nazarjuk e o pastor Victor Benefeld. Geralmente essas conversas ocorrem onde? Na cantina da igreja. Eu só sei que eles conversaram, e o resultado foi este aí que vamos ver agora. Чтобы все посмотрели на тебя. Его звать Филипп, это мой сын, хороший, благословенный, молодой юноша, муж Божий, который трудится, Господу служит. Он просит меня, чтобы я не сильно преувеличил, может по-русски говорить. Нет, я говорю слова здравого смысла. Так действительно есть, слава Богу. И вот, вы знаете, давайте мы его попросим, кого же он в вашей среде выбрал, или кто же ему так понравился, что значит, он еще раз попросил нас приехать вот к вам. Что мы и сделали. Филипп, пожалуйста.
видите, дорогие братья и сестры? Слава Богу. Слава Богу. У нас было в четверг сватовство, и я с женой и еще 3 моих дочерей были здесь или присутствовали на этом сватовстве и принимали прямое участие. Вот. Мы дали наше согласие и благословение. Остальная моя семья, дети мои, тоже, зная визит наш, зачем мы сюда едем, они нас тоже благословили. Я думаю, они сейчас нас тоже видят. Вот, пусть Бог вас благословит. Помолитесь тоже за Филиппа и Розу. Ну а дальше я бы хотел предложить теперь вашему пастырю и отцу, Розы, закончить это так, чтобы потом церковь могла совершить за это молитву. Дорогая церковь, братья и сестры, как в семейном таком кругу церковном, хотелось бы спросить, нет ли каких возражений, согласны ли все? А может быть, кому-то кто-то наобещал уже, вы благословит Господь, мы потом помолимся. А сейчас бы хотелось так, чтобы эта семья еще спела, еще нам послужила, а потом мы помолимся, и они хорошо поют. Слушай, Ну давайте попробуем. Когда Иисус мой лучший друг, тогда счастлив я. Пусть даже гром гремит вокруг, светла душа моя. Пусть гаснут звезды и луна, и все покроет ночь. Душа надеждой полна, Он силен ей помочь. Он мой лучший друг. Звезды и луна, и все покроет ночь. Душа надеждою полна, Он силен ей помочь. Когда Иисус мне жизни свет, сердце песнь поет, что там на небе горя нет, где мой Господь живет. Я знаю, скоро Он придет Божий Сын, и в свой чертог меня ведет великий властелин. Он мой лучший друг, верю я Ему, с ним не страшно мне. Он мой лучший друг, пусть гаснут звезды и луна, и все покроет ночь. Душа надеждою полна, Он силен ей помочь. Он мой лучший друг, верю я Ему, с ним не страшно мне. Он мой лучший друг, пусть гаснут звезды и луна, и все покроет ночь. Душа надеждою полна, Он силен ей помочь. Он силен ей помочь. Он силен.
Irmãos, por que eu estou dando esse testemunho? Por 3 motivos. Em primeiro lugar, para que os irmãos orem pela Rússia e pelo leste europeu. Após a queda do comunismo, uma queda mal explicada porque o comunismo ainda continua lá, os crentes russos puderam tornar-se visíveis, apareceram, construíram as suas igrejas, mas alguém certa vez profetizou que essa aparente abertura é provisória e que a liberdade de culto na Rússia pode acabar. Então devemos, a partir de agora, orar pelos irmãos russos, interceder por eles, apresentá-los cotidianamente ao Senhor. Em segundo lugar, eu gostaria que alguns jovens aqui se despertassem para as missões na Rússia. Quem sabe Deus, neste momento, não está chamando a fazer missões no leste europeu. É algo muito bonito. É desafiador. Estar na Rússia é um desafio. Deus abençoou-me. Foi um despertamento missionário em minha vida, Serôdio. É claro que eu não poderei estar lá fisicamente por causa de minhas limitações clínicas. Eu preciso estar no meu país, necessariamente no Rio de Janeiro, para todos os dias ser medicado. Eu tomo em torno de 20 comprimidos por dia por causa do meu transplante hepático. Mas eu gostaria de estar lá. E em terceiro lugar, devemos importar-nos mais com os nossos irmãos que se encontram no leste europeu e no Oriente Médio. São as 2 regiões mais problemáticas em termos de missões hoje no mundo. No entanto, nós observamos que os irmãos russos aproveitam todas as oportunidades para louvar e bendizer e evangelizar. No entanto, você não pode entrar na Rússia, por exemplo, como missionário, ou como pastor, ou como ministro religioso. Nesta cidade, Tambov, há uma faculdade de medicina muito famosa. E para lá vão jovens africanos, asiáticos, europeus, latinos-americanos. Eu soube que há uma moça do Rio de Janeiro estudando medicina ali. E o importante é que parte desses estudantes frequenta a igreja em Tambov. Muitos têm se convertido e levam o Senhor Jesus Cristo para a África, para a Ásia, para a América Latina e para a própria Europa. E viram os irmãos como Deus faz. Uniu 2 corações quase que improváveis, que sempre estiveram em guerra entre si. A Alemanha, o menino, e a Rússia, a menina. Deus os uniu. Somente o Espírito de Deus opera esses milagres. Aquelas 3 jovens que cantaram no final são irmãs do rapaz. Ao todo, é uma família de 6 ou 7 varoas, a família Bielefeld, 6 ou 7 meninas e 2 rapazes. As famílias tradicionais russas são bastante numerosas. Tanto é que a palavra família em russo tem uma etimologia curiosa. É siemia. Siem significa 7 e ya significa eu. Então, quando eu digo Maya semia ou minha família, eu quero dizer eu
e os meus 7 filhos. Recentemente eu vi uma família evangélica russa com 10 crianças. Irmãos, oremos pela Rússia. Despertemo-nos a esta obra missionária. Estude o russo. É um idioma muito bonito. Eu comecei a estudá-lo pela Bíblia Sagrada. E, de repente, eu senti a fluência. Comecei a ler a Bíblia. A minha esposa gostou, começou a estudar o russo também. E hoje, nós 2 assistimos às aulas. Eu disse que era algo impossível para mim estar lá, mas não para o meu Senhor. Eu me entregaria de corpo e alma às missões na Rússia. Porque quando Deus quer, quando Ele designa, quando Ele determina, não há obstáculos que podem impedir-lhe os planos. Deus é Deus, e para Deus não existe impossível. E certa vez eu disse à minha esposa, se o Senhor nos quiser na Rússia e eu morrer lá, por favor, não me tragam para o Brasil. Eu quero estar lá, perto dos meus irmãos. É um amor muito grande que eu tenho pela Rússia. Não pelo seu governo, não por sua política externa. Alguém pode dizer que a Rússia é o grande Gog e Magog. Mas é uma guerra, prezados irmãos, futurista. Está quase que no final dos tempos. E o nosso problema é fazer a obra de Deus agora. Então, façamos a obra de Deus enquanto temos tempo. E aos jovens, eu deixo essa palavra. Vivam por seus ideais. Não os maculem, não os mancham, porque é muito importante sentir a presença de Deus. Muito importante. Neste rápido sermão ou mensagem, eu gostaria de partilhar com os irmãos um método que eu tenho de ler a Bíblia. Vejam bem, nós estamos iniciando mais um ano. E como ler a Bíblia? Em primeiro lugar, devemos aproximar-nos dela, acreditando que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada, inerrante, infalível, completa e fala aos nossos corações. Mas a Bíblia também é uma carta de amor. Uma carta de amor que o Pai nos enviou desde Moisés até o dia de hoje, há mais de 3.500 anos. Então, como vamos ler esta carta? Eu costumo fazê-lo desta forma. É uma experiência minha que pode dar certo para você ou não. Eu apenas quero partilhá-la. Eu leio um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, começo em Mateus capítulo 1, e um capítulo das Epístolas. Geralmente termina-se o Novo Testamento primeiro que o Antigo. Aí você volta para Mateus e continue a leitura. Agora, antes de você iniciar o seu dia, você vai fazer o seguinte. Em Provérbios, nós temos 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia do mês. Hoje é dia 16. Hoje, por exemplo, eu li, antes de iniciar o meu dia, já li os 3 capítulos da minha leitura devocional, li 3 versículos em russo e li Provérbios. Por que Provérbios? Porque eu preciso de sabedoria em meu dia a dia. Quando lemos Provérbios, por exemplo,
sentimos que o Senhor Jesus fala conosco e ensina-nos a resolver os problemas mais difíceis, porque a nossa sabedoria, experiência, história ou histórico são insuficientes para resolvermos os problemas que se nos apresentam diariamente. Estamos trabalhando e, de uma hora para outra, aquele problema difícil, infalível ou insolúvel. Como resolvê-lo? Às vezes não sabemos como solver aquela dificuldade ou problema, mas quando temos em nosso coração o livro de Provérbios, nós aprendemos a verdadeira sabedoria. Eu preciso dessa sabedoria. Eu tenho 63 anos de idade, graças a Deus. Não era para eu estar aqui. Devido à minha enfermidade, eu deveria ter morrido há 10 anos, mas o Senhor quis trazer-me até aqui. Não obstante toda a minha experiência, às vezes eu fico apavorado. Problemas difíceis. Certa vez eu estava tão aflito que eu perguntei ao meu Deus: Senhor, o Senhor tem alguma consolação para mim neste momento? Eu perguntei a Deus, mas a consolação veio, não falta. Então, faça isso todos os dias. Leia a Bíblia, um capítulo do Antigo Testamento, iniciando hoje Gênesis 1. Um capítulo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, e um capítulo das Epístolas, Romanos 1. Mas antes de iniciar o seu dia, leia o capítulo de Provérbios correspondente ao dia de hoje. Mas como devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia dessa forma. Vejam bem, quando nós nos aproximamos dela, nós devemos crer que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Hebreus 11, 6. Aquele que se aproxima de Deus e de sua palavra deve fazê-lo pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora, eu não posso abrir a Bíblia descrendo dela, dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus salmistas e escritores. Eu devo abrir esta palavra tendo convicção de que o Papai do Céu tem uma palavra para mim naquele momento de luta, tribulação, de lágrimas, quando nenhuma palavra humana é capaz de consolar-nos, mas a Bíblia pode. Quando eu era criança, havia uma espécie de slogan, eu não digo slogan, mas um ditado em nossa igreja que dizia: a Bíblia fechada é um simples livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Eu não concordo com isso. A Bíblia, quer fechada, quer aberta, é a palavra de Deus. Ela não muda, não é um simples livro. É por isso que você deve lê-la todos os dias. Leia de forma orante. O que é isso? À medida que você for avançando na leitura, pergunte ao Senhor: Senhor, que palavra específica Tu tens para mim? É claro que na leitura da Bíblia,
Nós somos acossados por pensamentos, tribulações, lembramos-nos de todos os problemas a serem solucionados e, de repente, perdemos o foco da leitura desta palavra. Agora, eu quero contar um segredo para você. Enquanto você estiver lendo a Bíblia, todos os seus problemas estarão sendo solucionados. Enquanto você estiver ouvindo a voz de Deus nesta palavra, todas as suas necessidades estarão sendo supridas em glória. Então, fique tranquilo, fique tranquila, sossegado. Ler a Bíblia é melhor do que consultar um psicólogo. É melhor do que consultar um psiquiatra. Mas alguém pode perguntar-me: o senhor já teve alguma experiência com psicólogos ou psiquiatra? Sim, eu tive experiência. Quando de meu transplante hepático, que é uma operação muito grande, e os médicos costumavam taxá-la de uma operação muito importante, eu fui encaminhado para uma jovem psicóloga, uma moça muito gentil. Mas eu reparei que aquela moça, embora profissional, e apesar dos seus esforços, não tinha as palavras suficientes que eu encontro aqui na Bíblia. E eu também já frequentei psiquiatras, porque quando nós temos um problema hepático, as toxinas do fígado sobem para o cérebro. E naquele momento você esquece tudo. Você não sabe quem é você, quem é a sua esposa, quantos filhos você tem e onde você está. É uma experiência terrível. E eu corri o risco, não somente de morrer, mas perder a minha mente. Foi o que uma médica me disse. Eu tive 5 ou 6 encefalopatias. Coisas terríveis. Uma das últimas encefalopatias, eu fui levado para o Hospital São Lucas. E chegando lá, os médicos fizeram-me algumas perguntas. Quantos filhos o senhor tem? Eu disse, eu não sei. Quais os nomes deles? Eu não sei. Eu não sabia nada. E eu estava na UTI. Eu só sabia de uma coisa. Naquela confusão mental, eu repetia constantemente, eu só sei de uma coisa, que Jesus é maravilhoso. Eu tinha lido a Bíblia estava em meu coração. Eu só sei de uma coisa, que Jesus é maravilhoso. Interessante que eu estava na UTI, no Hospital São Lucas, eu via tudo aquilo, sabia mais ou menos o que acontecera, mas eu não tinha ciência de tudo. Aí eu vi uma médica entrar na UTI. Eu falei, mas que médica bonita. Ela entrou, sorrindo, aproximou-se de mim, olhou-me, de repente deu-me um beijo. Eu falei, eu conheço essa médica. Era minha esposa. Era minha esposa. Irmãos, não era para eu estar aqui. Deus fez maravilhas em minha vida. Eu não sei quanto tempo eu estarei ainda com os irmãos, mas de uma coisa eu sei,
Jesus é maravilhoso. Leiam a Bíblia. E aos jovens, eu tenho essa palavra: sejam santos, cordatos, obedientes aos pais e às mães, aos pastores. Não se apavorem com nada. Às vezes nós temos a tendência de: eu estou ficando velho, eu estou ficando velha, e ainda não consegui realizar os meus sonhos. Mas eu quero tranquilizá-lo com esta palavra: aquilo que é importante para você é importante para Deus também. Mas seja fiel ao Senhor Jesus. Moço, não peque. Moça, não peque. Anciãos, não pequemos contra Deus. Leiamos sempre a sua palavra, porque o Senhor Jesus Cristo em breve virá buscar a sua igreja. E eu quero estar com Ele. Irmãos, qualquer dia, tendo oportunidade, eu quero partilhar com os irmãos alguns testemunhos de minha vida, porque, às vezes, como pregadores, nós nos esquecemos de contar acerca das bênçãos que Deus fez em nossas vidas, de nossa experiência com o Senhor. E é muito importante quando compartilhamos os nossos testemunhos. Encerrando, quantos lerão a Bíblia esse ano? Vejam bem, você não precisa terminar a Bíblia em um ano. Você precisa lê-la bem sempre. Quantos podem fazer um propósito de ler a Bíblia esse ano? Quando o capítulo for grande, de 60 versículos, você pode dividi-lo, depois marcá-lo. O importante é você fazer essa leitura orante, ou seja, orando durante a leitura. E você pode também reunir os seus familiares, a sua mamãe, o seu papai, os seus filhos, e orar com os salmos também, para eles repetirem os salmos junto com você. E quem orará pela Rússia? Vamos orar pela Rússia. Gostaram do vídeo? Eu não sei se os irmãos observaram, algumas coisas são bem diferentes das nossas. No início do culto, os irmãos viram abóboras, trigos, uma série de coisas, não foi isso? É a oferta que os irmãos levam às igrejas. Eles levam aquelas ofertas. Não levam apenas dinheiro, eles levam o produto da terra abençoada por Deus. E as irmãs também usam véu. O véu, dizem elas, porque são noivas de Jesus. É um costume que os comunistas tentaram tirar, mas não conseguiram. Não conseguiram, porque aquele muro caiu, o comunismo se foi e as irmãs voltaram. E hoje, os irmãos russos ainda cantam os hinos de 1970. Lembraram-se desse último hino? Os irmãos se lembraram? Por quê? É por causa dos missionários que fizeram uma obra em 1970, missionários americanos. Então, tem esses hinos aí. Pastor Cícero, que Deus abençoe o senhor por essa oportunidade. Eu agradeço o nosso diretor, os irmãos todos. Como é bom estar com os irmãos aqui. E não se esqueçam de mim em suas orações.
Como evangelizar pessoas de outras religiões? Como aconselhar biblicamente sobre depressão ou drogas? A Bíblia do Pescador oferece estas e muitas outras respostas para quem pratica o evangelismo pessoal. Uma obra completa que aborda de forma acessível conceitos fundamentais que tornam simples e claro o discipulado, o aconselhamento e a evangelização. Todo pescador precisa de uma boa rede. O pescador de homens também. Então, vamos lançar a rede? Bíblia do Pescador, um produto com a qualidade CPAD. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.